Fala turma, se aveste não, como dizíamos lá no nosso Nordeste. Eu sou o Antony, sou policial militar do estado do Goiás e hoje vou apresentar para vocês um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui. Mesmo vindo de uma região interiorana do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Japi, cidadezinha com um pouco mais de 5.000 habitantes, rodeada de serras, que era inclusive nossos passatempos na época, né? Acampar, matar rolinha, caçar lagartixa com baladeira, quem é que conhece? Alguns aí conhecem por estilingue. Então, vou contar um pouco da minha história, talvez alguns sejam impactados com a simplicidade da minha história. Talvez muita gente tenha passado pela mesma coisa ou até esteja passando por uma jornada parecida. Então, bom, primeiramente, me apresentar um pouco. Eu sempre morei no Rio Grande do Norte, nunca tive muitas oportunidades de viajar, conhecer outros lugares. Sempre estudei em escola pública, sabia nem dividir, fazer conta direito quando eu saí do ensino médio, nos meus 17 anos, mais ou menos. Em relação aos motivos que me levaram a estudar para concurso, posso dizer que vim de uma família humilde, em que poucas pessoas tiveram interesse para esse rumo da educação, buscar a melhoria de vida por meio da educação. Eu queria ser ali um diferencial da minha família. Além disso, eu queria dar orgulho também à minha mãe, aos meus avós, que tanto se esforçaram para me ver ser alguém na vida, né? Na época, a dificuldade de conseguir materiais escolares, mochila, o lanche diário ali. Me lembro de uma ocasião em que minha avó foi levar iogurte para mim na escola. Eu lembro que eu recebi pela janela. Então, na época, talvez eu não via isso, não via que eles queriam o meu melhor e aí eu não me dedicava o suficiente. Praticamente eu perdi meu ensino fundamental e meu ensino médio, né? Aquele aluno, apesar de não ser bagunceiro, um aluno desinteressado, que não buscava muito estudar. Lembro de uma ocasião também que minha avó morava a 300 metros, né, da minha casa e eu passava a noite assistindo série, ia dormir 3, 4 horas da manhã, isso com os meus 16, 17 anos. E minha avó ia me acordar cedo, né, eu estudava de manhã e tinha que ir para a escola às 7, no máximo ali 7h15, era a hora que o porteiro fechava os portões da escola. E minha avó, que não era muito bem de saúde, ela ia até lá, me chamava, né? E às vezes eu não levantava e ela tinha que voltar, às vezes ia 3, 4 vezes. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai lembrando dessas coisas e revendo, né, alguns conceitos. O esforço que nossos familiares tiveram para nos ver crescer, nos ver estudando, ser alguém na vida. Mas a mudança mesmo foi no ano de 2019, quando eu reuni ali na minha cabeça os motivos, né, que iriam me fazer estudar, mudar de vida, ser alguém na vida. Lembro que buscando vídeos no YouTube, a figura icônica, né, do Evandro Guedes, aqueles vídeos iniciais ali do canal dele, explicando que para concursos públicos existem várias áreas, as áreas administrativa, policial, bancária. Me lembro que o começo foi aí, né? Então eu decidi que seria a carreira policial, especificamente. Então me identifiquei ali com a possibilidade de andar armado, ter mais segurança nas ruas, fora os diversos motivos, né, da carreira que te traz um senso de humanidade maior, proteger a sociedade, ajudar as pessoas. Então isso me fez querer a carreira policial. Então, falando da minha trajetória, eu comecei estudando para a PMCE, né, que é a Polícia Militar do Estado do Ceará. Aquela decisão ali inicial mesmo, né? Eu lembro que o último concurso tinha sido em 2016 da PMCE, com a banca Instituto OCP, aquele modelo de prova 120 itens, né? Quase que um modelo Sebrae, mas não era. Era 2 questões anulam uma certa, em vez de 1 anulam uma certa. Eu estudei para esse concurso ali, papirava, peguei o estatuto da PMCE, engoli ele, lia muito.
E foi assim meu começo, estudando para a PMCE. Acabou que eu nem fiz a prova da Polícia Militar do Ceará, porque ela só veio sair em 2021, ali já no pós-Covid, né, mais ou menos, acho que por mês de agosto, e não deu tempo eu fazer, porque antes saiu Polícia Militar do Estado do Alagoas, por volta ali do mês de maio, mais ou menos. E aí eu agarrei a oportunidade e fui fazer a Polícia Militar do Estado do Alagoas, reprovei, né? Foi a primeira prova na área, mas eu tinha estudado bastante já, tinha feito muitas questões. Eu lembro que no ano de 2020 eu estudei muito, apesar de não ter muitas oportunidades, né? Por causa do Covid, a gente passou por aquela época ali, muito difícil. Eu aproveitei para estudar, eu fiz mais de 45 mil questões no Q-Concurso, cursinhos, simulados, então estava só esperando a oportunidade vir mesmo. Foi um ano de mudança drástica mesmo, aquela decisão de querer estudar, porque 2019 foi a decisão, né? Eu quero, mas até você achar alguma coisa, você pena, fica engatinhando ali procurando material, não sabe por onde estudar. Então eu posso dizer que o meu começo mesmo, em que eu comecei a agir para buscar algo melhor para mim, foi em 2020. Então nesse ano eu estudei muito e aí em 2021 eu tive a oportunidade de fazer Polícia Militar do Alagoas. Fiquei com 76 pontos líquidos. Também era aquele modelo de Sebrasp, que é 120 questões, uma errada anula uma certa. Então 76 pontos líquidos, mas a prova teve um corte de 82, então mais ou menos aí 3 questões, né? Pela primeira prova eu acredito que eu fui muito bem, já também tinha um tempo bom que eu estava estudando. E aí pronto, primeira reprovação, né? Uma semana depois, se eu não estiver enganado, não sei se foi uma semana antes ou depois, teve a Polícia Civil também do Alagoas. Eu fiz essa prova, tirei 78 pontos líquidos, o corte dela foi maior, acredito que foi 88. Mas assim, em termos de questões, era 4, 5 questões, né, que eu teria errado. Se eu tivesse acertado, eu teria passado. Eu lembro que foi uma semana dura aí no estado do Alagoas. Tive que arrumar uma igreja para ficar. O pessoal da igreja me auxiliou, arrumou um colchãozinho lá, uns copos, uns pratos. Fiquei essa semana lá, sem dinheiro, né, para pagar hotel. Podia nem mal pagar a passagem do ônibus. Então não podia ir e voltar várias vezes, sair do Alagoas para o estado do Rio Grande do Norte. Tinha aquelas excursões também, né, dos ônibus, os busão, os meninos pegavam lá, pagavam 400, 500, ia e voltava, às vezes tinha até hotel incluso, mas eu não tinha esse dinheiro, né? Eu conseguia inclusive passagem através do ID Jovem e conseguia a isenção através do ID Jovem, ia de graça, ia e voltava. Às vezes não encontrava porque não tinha disponibilidade no ônibus, mas sempre fazendo o impossível para fazer prova. Então, uma época de muitos esforços. Em 2021 teve Polícia Militar do Alagoas, então Polícia Civil, e aí no finalzinho do ano, né, eu esperando sair mais concurso para tentar mais, estava com uma sede grande, né, para passar. Aí finalzinho do ano saiu Polícia Civil do Amazonas, ó, discrepância, né? Mas acaba que a gente, quando começa assim, abarca tudo. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda, e saiu Polícia Civil do Amazonas. Eu lembro que nos noticiários era a Polícia Civil que mais paga no Brasil. E realmente, né, o pessoal que entrou lá recente ganha em torno de 20 mil reais líquidos, devido à situação lá no estado, né, acesso que é difícil a certas regiões, e o cara que passa, ele não vai direto para uma Manaus da vida, provavelmente vai para o interior, aí tem gratificações lá. Eu lembro que eu tinha muita vontade de fazer parte. Eu estudei, né, eram mais ou menos 12 matérias da banca FGV, então eu estudei para essa prova, Polícia Civil do Amazonas, português, raciocínio lógico, matemática, história e geografia de lá, administração, direito penal. Então todas as matérias que caíam nos concursos policiais caiu lá na PCAM. Na época eu quase não ia fazer essa prova, porque passagem caríssima,
Você perceber aí, se um dia você for para a região norte, as passagens são caríssimas, por volta de 3, 4 mil reais. Na época eu tinha estudado muito, né? Até final do ano a prova seria em abril, acho que dia 3 ou dia 4 de abril, um domingo. Tava R$ 3.500. Cadê esse dinheiro? Não tinha, né? Não tinha passado em nada ainda. Mas eu procurei e pensei, não, eu vou procurar algum amigo, alguém que me auxilie para passar pelo menos um cartão, que eu estudei muito. Até o modelo de redação, que era redação expositiva sobre um tema do direito. Eu lembro que eu estava muito bem, papirando, repetindo as leis. Eu tinha fé que iria passar nessa prova, né? E arrumei esse cartão. Doido é quem confia, né? Doido é quem confiou. Passou aí um cartão de R$ 3.600 para um liso que nem eu, né? Tinha nem 100 conto no bolso, mas eu tinha fé que eu ia pagar. Então passei ali em 10 vezes, fui fazer a prova, na fé, na coragem. Uns perrengues de lá, talvez depois, em outra oportunidade, eu falo. Foi eu e um brother meu, ele era PM Ceará, inclusive. Hoje ele está em Natal, assumiu outro concurso, mas na época ele era PM Ceará e foi fazer essa prova. E chegando lá, né, domingão de prova, fiz a prova e saiu o gabarito preliminar. Quando saiu, eu acertei 58 questões de 80. Dá mais ou menos 72%. Seria 72/100, né? Se fosse uma prova de 100 questões. Rapaz, eu saí dessa prova, no dia que eu entreguei o gabarito assim, que eu saí da sala, eu falei, essa prova é minha. Aqui eu passo. Sabe aquela confiança que você fez o seu trabalho, você estudou, e aí eu me deparo com um resultado, né? Anularam, eu não vou saber ao certo agora se anulou 3 ou se foi uma alteração. Eu lembro que eu fui prejudicado em 3 questões. 3 questões que eu tinha acertado, o ponto de corte subiu para 75%. Então, se eu não me engano, foi 61 pontos, o cara ir para a próxima etapa, ter a redação corrigida. Então, eu fiquei, né? Fiquei 3 pontos de distância do corte. Acabei que nem passei. E aí, uma semana depois, Deus me deu uma oportunidade de ter a prova do IBGE. Nada a ver, né? Mas eu precisava de algum resultado, eu precisava me sentir bem. E fui fazer a prova do IBGE uma semana depois que eu cheguei de Manaus. E por incrível que pareça, tinha administração, tinha português, matemática, tudo que eu tinha estudado, né? Fora a apostilazinha do IBGE, que era os conhecimentos específicos, né? Rapaz, eu lembro que eu fui muito bem nessa prova. Eu acertei 56 de 60. E foi uma prova já para supervisor, né? Aquela prova um pouco acima do nível da de recenseador que teve. E era só isso que eu precisava para seguir meus objetivos. Passei no IBGE, assumi. Na época, o dinheirinho bom, rapaz. R$ 2.300 com auxílio alimentação. Rapaz, no interiorzinho do Rio Grande do Norte, ganhando isso, era tudo que eu precisava. Então, esse dinheiro me serviu para comprar meus cursos, que já estava acabando os planos, já as assinaturas, né? Comprei meus cursos e me serviu para eu pagar, que futuramente viria a ser PMGO. A prova da PMGO foi em julho, e aí devendo Polícia Civil do Amazonas, como é que eu ia pagar? Então o IBGE me ajudou a pagar a parcela da PCAM e ainda me pagou a passagem para ir para a Polícia Militar do Estado de Goiás fazer a prova. Eu lembro que eu me inscrevi nessa prova junto com um colega meu e eu não estava decidido a ir fazer. Eu lembro que um mês, rapaz, nós pagamos a inscrição, mas nós não comprou passagem. E aí um mês da prova, nós decidimos que ia fazer. E aí um mês foi o que deu para estudar penal militar, processo militar, que eu nunca tinha visto, né? Porque nas provas da Polícia Militar do Estado do Ceará e Alagoas, não tinha penal militar e processo militar. Hoje, com as novas provas, já mudou, né? Então, é a primeira vez estudando essas matérias. E aí, como é que faz? Fui na fé também, na coragem. Na minha cabeça estava, perdi mais uma passagem. Vou pagar aqui quase R$2.000 e não vou passar na prova. Lembro que eu desci eu lembro que no domingo da prova, fiz PMGO, falei, não, essa daqui, então um sentimento contrário da Polícia Civil do Amazonas, né, que não iria passar. Extremamente decepcionado. E aí,
Deus me abençoou que eu fui aprovado na Polícia Militar do Estado de Goiás. Posteriormente, nas etapas dos exames, eu fiz bombeiro do Estado de Goiás, também passei, e eu decidi que iria ficar na Polícia Militar. Então, como eu passei, vocês podem ver que não foi uma atitude específica, usar determinada plataforma, foi a soma dos esforços ali, as derrotas, né? Várias provas fazendo, que aí você, fazendo várias provas, aí teve uma hora que eu esgotei ali os temas das questões e passei, graças a Deus. Numa oportunidade melhor aí a gente fala mais sobre a nossa trajetória e posteriormente algumas dicas aí para a turma. Fechou? Falou, galera, um abraço.